Senhor, e agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez na casa dele, né? Também agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Roberto Arruda, também trago um abraço dele, também da sua esposa, pastora Vera, que nos viu algo em nós e falou, bom, isso aí eu acho que líder de jovem, acho que vai, né, pastor? Acho que vai. E graças a Deus, pela visão dele, nós estamos prosseguindo. E a obra está crescendo. Também agradeço ao pastor Diogo pela oportunidade de nós estarmos aqui. Rafael também, sua esposa, todos os irmãos que nos acompanham, ao Igor, o irmão Anderson, com a sua esposa, a irmã Flávia, toda a juventude da Umadric. Se eu for falar nome por nome, a gente já vai perder a nossa hora aqui. Irmãos, é fácil conseguir trazer mas trazer esse quarteto para cá é difícil, né? A Ingrid, a Yasmin, a Bia e a Kemily e o Nino. É difícil trazer eles, pastores. Eu até falei, não, vamos levar as 3 no meu carro, né, porque daí não tem como escapar. E o Nino vai no carro do Igor. Aí não tem como escapar. Aí eu tenho certeza que ele vai cooperar com a gente lá. Deus abençoe a vida de vocês, a cada um de vocês também, a congregação do São Miguel, representada ali pelo Eude, e também a congregação do Jardim Novo, representada pelo nosso amigo e líder, irmão, que está juntamente conosco aqui nessa noite. Meus irmãos, e também agradecer a minha esposa, né? Olha, esquecendo da minha esposa. Nossa, aí ia ter problema em casa hoje. Jesus, né, pastor? Aí ia ficar estreito para mim. A minha esposa, que está comigo sempre que pode, não é? E quando não pode também, ela vem e participa comigo, e a gente vai prosseguindo, graças a Deus. Meus irmãos, abra rapidamente sua Bíblia juntamente comigo. Lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 16. O livro de Esther, capítulo número 4, versículo 16. Quando eu perguntei para o nosso líder aqui, Rafael, irmãos, vai ter algum tema? Rapaz, ele mandou um estudo ali que eu já falei, meu Deus do céu, vai ser difícil, né, a gente trazer nessa noite. Mas o Espírito Santo, pela manhã, quando ele falou, eu já comecei a traçar algumas coisas na minha mente, mas não é eu que traço, não é hoje pela manhã o Espírito Santo, não é por o caminho que você pensa, não é o caminho que eu quero. Nossa, cheguei do trabalho, já comecei a marcar algumas coisas, fiquei ali hoje na tarde meditando nessa palavra, e eu creio que os irmãos, no final, entenderão. Então preste atenção do início ao final, para vocês compreenderem aonde nós iremos percorrer na palavra de Deus. Esther capítulo 4, versículo 16, que nos diz, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças, diz Esther, também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço, e perecendo, pereço. Os irmãos podem tomar um assento? Também tem alguns jovens que vêm conosco nessa noite, porém eles ficaram ali no culto da CIB também auxiliando, né, as nossas irmãs, então por isso que eles não estão aqui hoje. Louva a Deus porque eles estão na casa do Senhor. Também tem alguns irmãos, amigos nossos, inclusive minha mãe, estava vendo aqui, minha mãe está acompanhando, ela deu um glória a Deus lá na página da igreja, aí eu falei, que bênção, minha mãe está assistindo a gente, minha mãe está com Covid, mas já acho que daqui uns 3, 4 dias já posso ir lá visitar ela, né, abraçar ela, que não vejo a hora. Também nosso amigo Tom está lá nos assistindo, lá de Rio Claro. Meus irmãos, quando foi passado o tema, como eu falei, nós poderíamos trazer aqui várias mensagens, e alguns até muito conhecidos, não é o tema a qual está para esse
para esse mês de janeiro, quando o nosso líder passou para nós, achei muito interessante, até transbordar ele todas os seus tópicos e tratativas. E naquilo eu comecei a pensar, e agora? Podemos falar sobre José, podemos falar sobre vários outros personagens, não é? Mas, aí o Espírito Santo, não, você vai falar sobre esse livro, no livro de Esther. Raramente nós ouvimos algumas mensagens ou pregações sobre ele, não é? Também falei, não, vamos lá. Com certeza, se Deus falou, Deus confirmou, falei, vamos estar percorrendo por esse livro. Quem gosta de Bíblia aqui? Amém. Então nós vamos, quem não leu Bíblia hoje, irmão, se preparem, nós vamos ler um pouquinho aí, tá? Esther, como nós lemos aqui capítulo 4, verso 16, no final do versículo, ela nos diz o quê? Se eu, Esther, perecer, pereci. Ou seja, se eu, Esther, morrer, morri. Esther, conhecida também como Hadassah, na tradução que nos diz lá. Ela era uma jovem judia da tribo de Benjamim, cujos pais morreram no exílio babilônico. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, ó, vira aí a página, lá em Esther, capítulo número 2, versículo de número 5, 6 e 7. Olha aí. Eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando. Havia então um homem judeu da fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, ou Mordecai, algumas traduções, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que foram transportados de Jerusalém como cativo, que foram levados com os Jeconias, rei de Judá, ao qual transportará Nabucodonosor, rei de Babilônia. Criará a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça, bela de aparência e formosura, à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Para nós entendermos lá no capítulo 4, a qual eu li, nós temos que voltar um pouquinho, alguns capítulos e talvez até alguns livros, para chegarmos lá novamente no capítulo número 4 e assim a gente prosseguir. Aqui nós falamos quem? Quem cuidava de Esther ou Hadassah. Vou falar Esther para ficar mais fácil para nós, que é o título do livro, não é? Então, volta a Bíblia mais um pouquinho aí, lá em Juízes, capítulo de número 10. Eu falei, hein? Quem não leu Bíblia hoje, pouquinho vai. O João leu, cadê o João? O João tem certeza que leu Bíblia. Não leu Bíblia, o João? O João leu Bíblia, pregador também, ó, da palavra de Deus. Juízes capítulo 10, versículo de número 3 e 5, nos diz o seguinte, Juízes 10, 3 a 5, eu vou lendo aqui. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinha 30 cidades, a que se chamara Avote Jair, até ao dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Quem que é esse rapaz aqui que você falou? Não estou entendendo nada. Pois bem, prosseguindo toda lá, eu falei que a gente ia voltar um pouquinho, depois a gente ia prosseguir. Em Juízes, nessa passagem, fala que Mordecai era filho de quem quando eu li? De Jair. Ele era como se fosse vamos supor, um governador daquelas cidades, tá? Trazendo para os dias de hoje para simplificar para a gente. Ou seja, e a Bíblia fala que os seus filhos eram, entre aspas, prefeitos daquelas cidades, não é? E eles andavam sobre alguns jumentos. Naquela época era muito raro, andava sobre jumentos, né? A Bíblia, né, alguns historiadores falam que era jumentos brancos, que era muito difícil de encontrar. Só as pessoas daquela época que eram ricas e influentes, não é? Então, provavelmente, se ele era filho, se Mardoqueu era filho de Jair, ele também ali era, entre aspas, prefeito
de uma cidade. E ele também ali andava com o seu carro 0 quilômetro, não é? Não sei, hoje uma pessoa rica tem o quê? Uma Ferrari? Uma Ferrari, né? O que mais? Hã? Uma Lamborghini, não é? Talvez, não tinha naquela época as 4 rodas, mas sim as 4 patas, que é quem? Que é os animais a qual eles andavam. Ia prosseguindo, e ali, voltando tudo isso que você está falando, olha aí, agora abre sua Bíblia em Esdras, capítulo de número 2. Falei que a gente ia pegar um pouquinho, para nós entendermos. Falamos quem era o pai de Mordecai, era Jair, não é? Quem que ele era. Esdras, capítulo de número 2, versículo 1. E esses são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. E o verso 2, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Realaias e quem? Mardoqueu. Olha lá, lembra que eu falei? Pegou Jair, aí eles foram transportados depois, Mardoqueu, e aqui no livro de Esdras, mais uma vez, fala sobre ele, que Mardoqueu, ele estava onde? Estava de volta da Babilônia, eles iam ser transportados para Jerusalém. Estamos aí voltando um pouquinho para compreendermos, falo mais uma vez. Ou seja, por que você falou isso também? Pegou 2 livros, por quê? O episódio a qual nós vamos ler, que está no livro de Esther, ele fala para nós várias e várias histórias. Ou seja, o livro de Esther, abra aí, volta lá em Esther, passa mais algumas páginas, você chegará em Esther. No livro de Esdras, a história de Esther, ele está mais ou menos intercalado do capítulo 1 até o capítulo de número 6, onde que tem toda a tratativa a qual Esther aqui escreve o seu livro. Então, mais ou menos aí, tá? Do capítulo 1 até o capítulo de número 6, que vai iniciar toda a trajetória do livro de Esther. Quem que era quem? Falamos de Esther, falamos de Mardoqueu, porém tem mais um personagem, a qual vai nos falar aqui, que é quem? O rei Assuero. Então são 3 aí, né, os quase principais que vai fazer toda a sua tratativa nesse livro. Ou seja, lá atrás, no livro de Esdras, começa com quem? O rei Ciro. Aí ele morre, vem o rei Dário. Aí ele morre, vem o rei Assuero. Passa de geração para geração, a qual nós estaremos entrando aqui no livro de Esther, que vai falar para nós nessa noite. Ou seja, o livro de Esther, ele nos traz um tema central, que é o cuidado providencial de Deus com a vida do seu povo. Ele foi escrito aí, se nós pegarmos, analisarmos algumas traduções de alguns historiadores, mais ou menos 460 a 400 anos antes de Cristo. Ou seja, ele nos diz que Jesus é o nosso escape da morte. Ou seja, relata a tentativa de quem nesse livro? Relata a tentativa de Satanás em destruir a linhagem de Jesus por aniquilamento dos judeus. É toda essa trama que nós vamos falar sobre esses personagens nessa noite. Capítulo número 1 de Esther, abra aí, fala sobre o quê? O banquete do rei Assuero. Ou seja, capítulo 1 fala, o rei Assuero faz um banquete por cerca de 7 dias, ele estava ali com o propósito de incitar uma guerra contra uma cidade que era a Grécia. Porém, no último dia da festa, o rei Assuero pede para a sua esposa, que aqui nesse caso, no capítulo número 1, ainda era a rainha Vaste, fazer o quê? Quem lê o livro já começa a entrar na história aí, né? Fala para ela colocar a coroa na cabeça, sem roupa, passar por todos aqueles que estavam ali junto com ele naquele grande banquete. Porém,
A Bíblia fala na história, no capítulo 1, que ela fala, não vou fazer isso. Porém o rei fica muito bravo, já tinha tomado vários e vários copos de vinho, não é? Cuidado aí, se você tem esse, não sei se é conceito que você fala, tem que tomar um pouquinho de vinho aí no dia, né? Tem alguns que falam, mas cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso, cuidado com bebida alcoólica, jovens. Você pensa que não vai levar nada? Vai levar sim, ao prejuízo. Então cuidado com aquilo que você põe para dentro, porque o inimigo depois irá lá na frente te derrubar, cuidado. Passando tudo isso, fica meio aí descontrolado. Não, porque eu falei para ela fazer isso. Ela vai passear, ela fala, eu não vou. Pois bem, o rei ali fica furioso e diz o quê? Vou fazer um decreto aqui. Imagine só, se todos esses príncipes levarem lá e surgir o boato lá nas suas províncias e falar, olha só, a esposa do rei não obedeceu ele. Ele faz uma carta, ele fala também, para todas as mulheres ali tem que sujeitar o seu marido. Ele começa tudo vou dar um up para as irmãs, começa tudo aquele machismo, né, dos homens naquela época. E aí acontece o quê? Ele diz, então ela não vai ser mais a rainha. A partir de agora, não pisará mais nesse palácio. E aí, segue todo o capítulo de número 1. Porém, o rei, nessa trajetória, ele tenta ali fazer a sua batalha. E ele, durante 4 anos aproximadamente, tentou por 2 vezes conquistar a Grécia. Ou seja, mas todas falharam. E todo mundo falava, o rei está sozinho. Precisa do quê? De uma companheira. E eles começam iniciando o capítulo número 2. Olha aí. Assuero casa com Ester. O que eles fazem, Gutierrez? Eles mandam chamar das 127 províncias ou cidades as mulheres mais bonitas que haviam lá. E ali no meio delas estava quem? Ester, a órfã judia. Criada por quem? Mardoqueu. Filho de quem? Que eu falei? De Jair. Toda essa trajetória, tá? Por que você está falando isso? Você vai entender lá na frente, sobre o nome de cada um deles. E ela se apresenta e ela é escolhida, para levar ali perante o palácio, para o rei ver ela, aprovar ou não para ser a nova rainha. Quem era Ester? Ninguém conhecia. Quem era Mardoqueu? Talvez era meio conhecido, mas ninguém conhecia aquela jovem que estava ali. O rei vê ela, pessoa diferente, segue a tradição, segue todos os costumes da época, é treinada, é orientada pelo seu tio, uma pessoa fiel na palavra. Com certeza, quem segue conselhos daquele que é fiel na palavra, tem o brilho do Espírito Santo. E quando tem o brilho do Espírito Santo é o quê? É destacado no meio. E Ester está lá, e ela é o quê? Destacada no meio de tudo aquilo. O rei fica feliz, olha só, essa será a minha rainha, e faz ali todo o trabalho que tem que fazer. Durante 1 ano, as mulheres eram preparadas para estar perante o rei. Elas ficavam aí mais ou menos 6 meses se preparando com óleo de mirra, 6 meses com especiarias. Aí, tudo isso sendo preparado para ela se tornar a rainha. E aí Mardoqueu entrega os que pretendia matar o rei, no capítulo ainda que nós estamos vendo aqui. Ele vê a tratativa ali que eles estavam, ele fala, não, vão pretender matar o rei. Vai, conta para Ester, chega isso lá para o rei. E o rei pega esses 2 soldados que estavam fazendo um complô contra ele para matar ele, e mata esses 2 soldados. E o rei faz o quê? Escreve isso no livro das crônicas, ou no livro que os reis escreviam sobre a sua trajetória, sobre a sua bibliografia. Percorrendo, Ester casa com o rei Assuero, e tudo isso aconteceram nesse contexto do livro de Ester. Ester capítulo número 3, eu falei que a gente ia ler bastante Bíblia. O que acontece? Ramã é exaltado e cria ódio em Mardoqueu. Ramã, ele era ministro, se transformou no ministro,
E o rei falou: ei, para você, Ramã, você vai ser, depois de mim é você que vai dar as ordens aqui, nesse estado, nessa cidade a qual nós estamos vivendo. E Ramã começa o quê? Começa a estufar seu peito, fala: eu estou aqui, não é? Sou o cara. E ele começa a se gloriar, porém, vai se percorrendo o capítulo de número 3. E Mardoqueu, e Ramã, perdão, ele fala: por onde eu passar, todos deverão se curvar perante mim. Porém, ele passava e tinha um deles que não se dobrava. Quem que era? Mardoqueu. Ele passava, Mardoqueu continuava do seu mesmo jeito. Ele voltava, Mardoqueu, mesmo jeito, não se encurvava. Ramã fica enfurecido com isso e pretende fazer o quê? Matar, não só Ramã, mas toda a linhagem a qual Mardoqueu vinha dos seus parentes. Olha só que contexto, que guerra, naquele meio que estava acontecendo. E ele fica preocupado. No capítulo de número 4, o que acontece? Olha aí, vira a página, virou? Vamos lá. Mardoqueu fica sabendo disso, porque o rei enviou as cartas para todas as províncias, queria matar todos aqueles que eram da linhagem dos judeus. Mardoqueu não fica triste apenas com ele, eu vou morrer, ele fica triste também com o seu povo. Tudo isso acontecendo naquela ocasião. Ele fica triste, começa a se desfalecer. Capítulo 4 fala que ele rasga suas vestes, começa a chorar em pranto pela cidade, pedindo a Deus, e ele faz isso, e percorre. Porém, o que nos vem no capítulo de número 4, a qual eu li, versículo de 16, Ester. Mardoqueu começa a conversar com Ester, olha aí, vamos fazer o seguinte, você vai lá, fala para o rei, fala que você vai preparar um banquete, faz tudo um planejamento para você se achegar perante o rei. Tá bom. E nós vamos fazer o quê? A Ester fala: nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos permanecer perante o Deus Todo-Poderoso de Israel, e Ele pode nos livrar. E a Ester: vamos fazer isso sim, e eu aqui onde eu estou, juntamente com aquelas que estão comigo, iremos jejuar, não vamos comer, não vamos beber, vamos fazer nada, vamos jejuar, porque Deus, Ele pode dar esse escape para a nossa nação, para a nossa raça, para os judeus. Ninguém sabia que Ester ainda era judia, ela não foi se apresentada ainda com a sua linhagem lá atrás, ela ficou quietinha lá, escondida. Porém, capítulo número 5, o que acontece? Ester entra na presença do rei, não podia, você sabia disso? Você lê o livro, você vai saber. As pessoas só poderiam se chegar perante o rei, se ele mandasse chamar, se ele não chamasse, a pessoa era punida com a morte. E Ester fala o quê? Perecendo, pereço, se for para morrer, eu morro. E ela vai perante o rei, e o rei pega o seu cetro, estende para ela, pode falar, minha rainha. Opa, começou um agir de Deus aí, o que você quer que eu faça por ti, minha rainha? Aí, ela com toda a sua artimanha, com o planejamento, com a oração que ela já vinha feito, lá atrás, ela fala: meu rei, eu venho aqui porque eu quero preparar um banquete para você e também para Ramã, aquele que está junto com você, ao seu lado, do seu braço direito, lá na minha casa. Vamos preparar um banquete, eu quero convidar vocês para estar lá conosco, nesse banquete. Pois bem, e aí acontece, ela sai da presença do rei, não morre, como poderia ter morrido, e vem o quê? Ramã, todo feliz, chega para a sua família: fui convidado para uma festa, eu e o rei, olha só, vai ser um banquete. Aí ele com os seus amigos,
que deveriam falar um pouquinho além do que deve falar, com suas línguas grandes, fala, e aquele rapaz lá? Quem? Mardoqueu. Quando você passa, ele não se encurva. Ah, vamos dar um jeito nele. Vamos preparar uma forca para ele. E eles preparam. Faz uma forca bem alta, cerca de 20 metros, para que quando fosse ali enforcado, poderiam ver. Olha aí, ó, não se encurvou, não é? Mas o que acontece? Prepara a forca, deixa lá escondidinha. Aí inicia o capítulo de número 6. O rei lê as crônicas. O rei vai dormir. Porém, quando Deus está no negócio, Ele pode tirar o seu sono, Ele pode usar aquele que está lá fora para falar com você, Ele pode usar quem Ele quiser, porque quando Ele está no negócio, jovem, se Deus estiver no negócio, se você estiver no caminho dEle, se você não estiver, pessoas vão falar aí fora, mas você vai se dar mal, cuidado. Pois bem, ele lê as crônicas, iam matar Mardoqueu, e ele fala, nossa, abrem a página, interessante, né? Bem na onde dessa passagem, Mardoqueu foi lá, denunciou os soldados, queria matar o rei Assuero, e aí, o rei fica feliz, e o rei faz o quê? Chama Ramã. Ramã chega, e o rei pergunta para Ramã, Ramã, ó, se uma pessoa que fizesse isso com o rei, fizesse isso, aquilo, o que você faria no seu posicionamento? Ramã já pensa que é ele. Ó, meu rei, se essa pessoa tratou muito bem o rei, se denunciou aqueles que iriam matar o rei, eu iria fazer uma coisa extraordinária. Tá bom, Ramã, e o que é? A Bíblia diz, quando ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga para ele as vestes reais, de que o rei se costuma vestir, monte também no cavalo de quem? Do rei, que o rei costuma andar montado, e põe a coroa real na cabeça daquela pessoa, entregue-se as vestes e o cavalo na mão de um príncipe dos reis, tudo isso, e Ramã pensando que era para ele, tá bom, e aí, é para mim? Não, Ramã, não é. Para quem que é? Aguarde só um pouquinho. Capítulo 7, já estamos entrando para o final. Chega naquele banquete Esther, o rei está lá junto com Ramã e toda a sua parentela e todas aquelas pessoas que seguiam o rei. Banquete real devia ser uma maravilha, não é? Começo ali a sua comida, faz isso, faz aquilo. Minha rainha, para que esse banquete? O que tu queres? Se pedir metade do meu reino eu te dou. Aí, a rainha Esther chega perante o rei. Meu rei, pode falar, se pedir metade do meu reino eu te dou. Eu não quero reino. Eu venho aqui falar para você de uma situação. Que situação? Essa. Essa pessoa quis me matar, eu sou judia, as cartas você enviou para matar o meu povo, meus ancestrais, todas as minhas famílias. O rei fica enfurecido, quem fez isso com você? Quem vai fazer isso com a sua família, minha rainha? Está ao seu lado Ramã, se enfurece, vai ali para o seu jardim, a Bíblia fala, enfurecido, Ramã fica preocupado, se prostra diante da rainha, o que você fez? O rei volta, faz o que com Mardoqueu? Vestes reais, cavalo, você andará pela cidade, você é aquele que me salvou. E Ramã, está vendo aquela forca lá que você preparou para aquele ali? Agora você vai para lá. Ramã é enforcado na própria forca que ele fez, para aquele que ele pensou que iria enforcar.
tudo isso. Capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu um edito a favor de todos os judeus. Capítulo 9. Os judeus matam seus inimigos. E ali inicia-se, nesse mesmo capítulo, no capítulo 9, a partir do verso 20, o que? A festa de Purim. Era uma festa que iniciou naquela ocasião, que Deus mais uma vez cuidou do seu povo e o livrou da morte. Essa festa é celebrada até os dias atuais. Nesse ano de 2022, ela vai acontecer também, mais ou menos aí, no final do pôr do sol do mês de março, até o final do entardecer do próximo dia, do dia 17. Capítulo 10, o que acontece? A exaltação de Mardoqueu. Gutierrez, você falou sobre Mardoqueu, você falou sobre Esther, você falou sobre rei, sobre Ramã, sobre Jair, que era o pai dele, e aí? Tudo isso que eu falei, Jair, homem de negócios, era um juiz, muito bem por sinal, tinha seus filhos, um deles era Mardoqueu, que estava governando uma pequena cidade, porém ele foi o quê? Preso, preso, cativo, perdeu tudo aquilo que ele tinha, perdeu o quê? Perdeu sua identidade, ninguém mais ali botava fé nele, ele fez o quê? Mardoqueu, talvez ele consigo mesmo tinha os seus conflitos internos, eu tinha tudo isso, olha só, montava naquele jumento, que só eu tinha, imagine o conflito que ele estava dentro dele, perdi tudo, agora estou aqui preso, tendo que servir a essas pessoas, fazer isso, fazer aquilo. Esther, não fala nem o nome dos seus pais, fala que ela era uma judia, que o seu tio cuidava dela, mas ela era fiel na palavra. Quem mais? Todos. O rei viu aquela pessoa diferente, Assuero, escolheu Esther. O que tem a ver tudo isso, Gutierrez, com os nossos dias? É o que eu e que você passa. Como assim? Primeiro, eles tiveram decepções, assim como eu tenho, assim como vocês têm. Eles tiveram seus conflitos internos, assim como eu tenho, e vocês também têm. Eles tiveram o quê? Desânimo. Tinham tudo, perderam. Naquela ocasião, mas depois ganharam. Perderam o quê? Sua identidade. Perderam o quê? A sua paternidade. Vão matar as nossas famílias. Talvez eles estavam extremamente tristes mesmo, porque nós não temos mais nada. Nada, nada e nada. Mas aí eles fazem o quê? O Rei Todo-Poderoso de Israel, que é de Deus, pode nos livrar. Eu, Gutierrez, vocês jovens, talvez estamos passando quase que por esse mesmo problema, falta de identidade. Meus pais não me veem, meus líderes não me veem, no meu trabalho as pessoas não me veem, eu tinha tudo para dar certo, mas ninguém está botando fé em mim, ninguém também botava fé em Esther, estava anônima, mas Deus gosta de pegar quem? Os anônimos. Eu não tenho pais também, que seguem a linhagem da nossa igreja, não, também foi difícil, assim talvez como para mim foi, para você também. Quantas e quantas trajetórias tive que passar sozinho, decepções com amigos, entre aspas, do lado de fora, falam que é amigos, mas aí, lá em Gálatas, no capítulo de número 4, versos 6 e 7,
fala o quê? Abba, Pai. Senhor, nós somos filhos do Deus vivo. Assim como todo mundo tem essa perca de identidade, nós precisamos nos encontrar. Como nós vamos nos encontrar? Apenas com uma coisa. 1 João capítulo 2 nos diz: filhinhos, Jesus é a propiciação ou substituição pelos nossos pecados. Filipenses capítulo de número 3, a qual eu trago todos os dias da minha vida. Talvez tivemos decepções, feridas, angústias, assim também como eles estiveram. Mas o Deus de Israel Todo-Poderoso, se nós nos humilharmos, se nós jejuarmos, se nós orarmos, assim como eles também, como eu falei aqui, fizeram, se nós nos prostrarmos diante da presença do Rei, que Rei? A Jesus. Ele pode ouvir a nossa oração. Ele pode ouvir o nosso clamor. Se coloque em pé. Sabe, todo esse livro que nós lemos aqui trata da minha vida, trata da sua vida. Eu vim aqui nessa noite, não vim aqui falar para você que você vai sair daqui extremamente motivado, que você vai sair daqui pulando, você vai sair daqui transbordando talvez de alegria. Mas eu vim aqui falar para você que se você tem passado por cada problema desse que eles passaram, o Rei de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que enviou a Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer por mim, para morrer por você, através do Espírito Santo, Ele está nessa noite aqui. E essa trajetória, Ele marcou para a minha vida e para a sua vida. E nessa noite nós temos que clamar o quê? Abba, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Pessoas não me veem. Angústias, decepções. Mas, Pai, eu venho clamar a Ti. Assim como Mardoqueu clamou, assim como Rainha Esther clamou, assim como todo aquele povo clamou, eu também, Pai, quero clamar nessa noite. Eu também, Pai, eu quero me prostrar diante de Ti. E o Todo-Poderoso, Ele virá e não tardará. Às vezes, quando finalmente você encontrar seu propósito que está em Jesus, você se tornará uma pessoa destemida, incomparável. Mas para isso você precisa ter um encontro com Ele. Que encontro que é esse? É um encontro verdadeiro. Mas como eu vou me encontrar com Ele, que esse encontro verdadeiro? Através do seu clamor. Feche seus olhos nessa noite. Pai, eu sei que eu trouxe aqui, Pai, aquilo que Tu queres. Não foi talvez aquilo, Pai, que eu, ser humano, planejava. Mas nessa noite, há pessoas que precisavam entender e compreender a sua própria trajetória. Assim, Pai, como a Tua palavra nos diz, que todos esses problemas que as pessoas passam, que todas as dificuldades que nós passamos, e eles passaram lá atrás, é para o Senhor nos provar, é para o Senhor nos fortalecer,
é para o Senhor escrever uma nova história para a nossa vida, Pai. E nessa noite, há pessoas que estão pensando em seu próprio coração, que ainda estão desanimadas, que estão aflitas, estão precisando de um milagre na sua vida, estão precisando de uma cura, estão precisando de uma nova identidade, Pai. Assim como o Senhor fez lá atrás, assim como o Senhor fez com várias vidas aqui nessa noite, venha, Pai, fazer com essa pessoa, com esse irmão, com essa irmã, com esse jovem moço, com essa jovem moça, Pai. Nessa noite, Pai, venha trazer e trajetórias novas para ela, venha escrever, Pai, um novo rumo para esta vida, porque eu creio, Pai, pelo poder da fé, para essa pessoa, para esse jovem moço e moça, que talvez pensava que não ia mudar nada, mas nessa noite, ela vai compreender e compreendeu, que o agir do Espírito Santo, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que ela quer, não é da maneira que nós pensamos ou imaginamos, mas é a maneira que tu queres, Pai. Nessa noite, há jovens que não ainda sentiram verdadeiramente a presença do Espírito Santo, há jovens, Pai, que precisam ser moldados, Pai, através da palavra, há jovens, Pai, que precisam mudar, Pai, tirar esse pecado que eles estão acostumados a fazer, e nessa noite, Pai, venha fazer eles compreenderem e entenderem, que eles têm que largar essa vida pecaminosa, e servir apenas a Ti, se entregar completamente a Ti, Pai, Jesus. Que esses jovens possam entender e compreender, que a palavra não vem de mim, a palavra vem do Senhor, sou apenas uma voz de transmissão da Tua palavra, e que eles possam saber, Pai, que nessa noite, o agir de Deus, quando eles chegarem nas suas casas, colocarem a sua cabeça no travesseiro, eles possam saber que a nova história está escrita em suas vidas. Pai, nessa noite, que o Senhor venha superabundar a graça, que o Senhor venha trazer as características diferentes para esses jovens, que eles possam buscar o avivamento verdadeiro, que é através da palavra, que eles possam buscar o verdadeiro Espírito Santo, que é através de Ti, através de Jesus, que morreu por nós, mas no terceiro dia ressuscitou, para que cada um de nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e através disso, nós somos adotados pela Tua palavra, porque o Senhor nos adotou. Obrigado, Pai, por esse presente merecido, que eu não era merecedor, mas o Senhor nos comprou, nos escolheu a cada um de nós, com alto preço, e nós estamos aqui, porque haverá mudança de vida para cada um nessa noite.